Queridos, como é bom poder estar na casa do Senhor, agradecer a Deus, porque aqui é a casa do Pai. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou na oração: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus é a referência de Pai para a sua igreja. Meus irmãos, eu gostaria, nesse dia que se fala sobre os pais, aproveitando esse momento, trazer uma mensagem para os pais e para os filhos. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no texto tão conhecido de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos os primeiros 4 versículos desse texto. Efésios 6, de 1 a 4. Pedi para o irmão Moisés, se puder aumentar um pouquinho mais o som. Não estou ouvindo bem o retorno. Não sei se o Ostani está captando bem o som. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Aqui nós temos a instrução de Deus para a sua igreja, para o seu povo. A palavra do Senhor, ela tem a nos ensinar acerca desse mandato dos céus, acerca da família, o lar cristão, filhos e pais, como tem aqui o título em Efésios, nos primeiros 4 versos aqui dessa epístola de Paulo. Se você achou o texto, eu vou pedir que os irmãos que estão aqui presentes, por favor, fique só mais um instante em pé para fazermos juntos essa leitura. Eu quero dizer que não é, quando a gente lê o texto sentado ou em pé, não tem uma diferença. Não significa que você honra a menos a Deus fazendo a leitura sentado, mas é bom que possamos assim fazê-lo em pé. E diz assim o texto, vamos ler todos juntos? Efésios 6, de 1 a 4. Todos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra lida e te suplicamos a tua graça, usa-nos como instrumento para a edificação da tua igreja, para a glória do teu nome, e que essa palavra alcance vidas através desse som que está sendo projetado nas redes sociais, pela internet, e que pais e filhos possam ser alcançados, que vidas sejam salvas. Essa é a missão da igreja. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, podeis sentar, irmãos. Grande desafio, queridos, é poder falar da parte de Deus aquilo que o Senhor nos coloca como incumbência, a pregação do Evangelho. Irmãos, alguém já disse que existe, uma teologia básica que ela já está praticamente dentro do nosso coração, da nossa mente. E se nós pudéssemos fazer um resumo disto, poderíamos dizer que os mandamentos do Senhor, que é o resumo assim de toda a lei e os profetas. Então, quando nós olhamos para os mandamentos, e nós sabemos que Deus entregou a Moisés 2 tábuas da lei, e na primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos que estavam na primeira tábua que Deus entrega a Moisés, é exatamente do relacionamento do seu povo para com Deus, esse pacto de Deus com aquele povo do qual ele separou, e não apenas aquele povo de Israel, o Israel de Deus, ou a igreja espiritual, é todos aqueles que creem em Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra, que creem em seu Filho como Salvador. Então nós temos os mandamentos como a doutrina básica do nosso conhecimento, do qual nós não podemos esquecer. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5. Nós temos a exposição da lei do Senhor. E também outro texto que poderíamos dizer que é um resumo da nossa fé, encontra-se na oração que o Senhor Jesus ensinou, ali registrada em Mateus. Então nós vemos que essa é a base da nossa fé, os mandamentos, a oração do Pai Nosso. E também temos, talvez pudéssemos falar, o credo dos apóstolos, que é exatamente a pública confissão, a pública profissão de fé daqueles homens que Deus separou,
com a missão de anunciar o Evangelho. Estamos diante desse texto aqui que o apóstolo Paulo, ele nos traz de forma tão substancial. O que a Bíblia nos ensina sobre relacionamento entre pais e filhos, entre a família da fé, entre aqueles que temem a Deus? E eu poderia dizer como resposta, muita coisa. Não apenas esse texto de Efésios, como em Gênesis, no livro de Provérbios, nos Salmos, nos Evangelhos, como toda a Escritura. Nós temos o ensino básico acerca dessa sociedade mais básica que existe sobre a terra, que é a família. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja dos Efésios acerca desse tema tão importante e fundamental para a vida da igreja. Na verdade, a igreja ela só subsiste porque existe uma família e nós como igreja somos um corpo. Esse corpo está ligado em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, para que a igreja seja forte, é necessário que a família esteja forte, é necessário que a família esteja conectada com Deus, na comunhão. E aqui o apóstolo Paulo, quando ensina aos Efésios, ele acreditava que entre aqueles que ouviriam a leitura da sua carta, essa carta aqui, que é uma carta circular, que foi distribuída não apenas para a igreja de Éfeso, mas para as igrejas, para todas as igrejas em todas as épocas, assim como a mensagem que temos em Apocalipse, as 7 igrejas. Essas igrejas representam as igrejas espalhadas por toda a terra e é uma mensagem atemporal para todo o tempo da história do povo de Deus, enquanto o Senhor ainda está por vir. Então a palavra de Deus, irmãos, ela deve fazer morada em nosso coração, ela deve ser aplicada à nossa vida, não apenas entrando nos nossos ouvidos como algo bonito de se ouvir, mas algo que tem que fazer mudança de dentro para fora. E aqui o apóstolo Paulo acreditava que aqueles que iriam ouvir a leitura dessa carta e seria distribuído a várias igrejas, e ele pensava que nessas igrejas estariam os pais com os seus filhos. Então a instrução dos pais do apóstolo Paulo é diretamente ao coração do pai e da mãe. Ao mesmo tempo, quando ele fala pais, precisamos entender aqui que os pais é formado pelo homem e pela mulher. Eles têm, dentro da família, a mesma autoridade, amor, honra e respeito dos quais os seus filhos devem aos seus pais. E por que Paulo escreve esse texto aqui em Efésios? Porque eles, os filhos, fazem parte do pacto, ou seja, fazem parte da aliança. É isso que diz o texto de Gênesis, no capítulo 17, verso 7. Aquele texto que diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, esse pacto com Deus, para ser o seu Deus e da tua descendência. Então nós temos essa ordem do Senhor, que Ele mesmo estabeleceu o matrimônio, o casamento. Sabemos que o casamento é uma instituição divina. O Senhor estabeleceu para que o homem assim pudesse dominar, para que o homem fosse assim o seu mordomo, e assim a sua família abençoada por toda a terra. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, é porque os filhos fazem parte do pacto com Deus. Ao mesmo tempo também, o apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, inspirado por Deus, é para ensinar que Jesus ama aos filhos, a família. E é exatamente isso que também nos ensina o livro de Marcos, no capítulo 10, quando diz assim o texto: então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E disse mais Jesus, tomando nos braços as crianças, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então o apóstolo Paulo mostra duas coisas referentes aqui sobre pais e filhos. Primeiro, os filhos fazem parte da aliança com Deus, do pacto com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que os pais devem conduzir os seus filhos no temor do Senhor. Como diz o sábio Salomão no Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando se tornar velho, adulto, não se desviará
dos seus caminhos, dos caminhos de Deus. Então é um pacto e ao mesmo tempo o Senhor demonstra amor para com as crianças. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar exatamente sobre esse tema, pais e filhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 6 trabalha como tema, o lar cristão, ou seja, a família de Deus, aqueles que têm um pacto com Deus, um pacto de graça, de misericórdia e de amor. E eu e você não estamos aqui por acaso. Deus trouxe você para a família de Deus. E como família, como corpo de Cristo, precisamos produzir frutos de justiça. Em primeiro lugar, irmãos, falando sobre pais e filhos, eu quero trazer, em primeiro lugar, uma palavra aos filhos. E é exatamente o que Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Temos aqui esse mandato de Deus: filhos, obedeceis a vossos pais. E é impressionante perceber que eles devem obedecer a seus pais, e essa obediência deve ser motivada não apenas pelo amor, pela gratidão e pela estima que os filhos têm pelos seus pais, embora essas motivações sejam importantes, mas a obediência deve ser no Senhor, porque isto é justo. É isso que Paulo diz: pois isto é justo. No Senhor significa, assim como nós temos esse relacionamento com Deus, e tem que ser um relacionamento sincero e verdadeiro, assim como, pois, não podemos aprender a amar o nosso próximo se não conhecermos o amor de Deus, se não formos tocados por Deus e transformados. Assim os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. É isso que Paulo diz. Em outras palavras, porque eu amo ao meu Senhor Jesus, eu obedeço àqueles que Ele escolheu para pastorear a minha vida. Então observa a responsabilidade do pai, que não é apenas dar uma boa escola, dar brinquedos, dar um momento de recreação e de tudo que esse mundo pode oferecer com o dinheiro, mas o pai tem algo como mais importante antes de dar todas as coisas, e é exatamente esse amparo no temor do Senhor. E por isso que o apóstolo diz: eu amo ao meu Senhor Jesus, eu obedeço àqueles que Ele escolheu para me pastorear. Os filhos devem amar os pais, honrar os pais, obedecer aos seus pais. A ordem bíblica para a harmonia dos relacionamentos familiares é sempre a mesma. Ela começa com Deus, e esse amor de Deus, essa transformação em nosso coração será reproduzida em nosso próximo, em nossos relacionamentos. O meu amor e a minha devoção a Cristo irá moldar o meu amor e a minha honra para com os meus pais. Ou seja, eu só saberei de fato honrar, respeitar, obedecer aos meus pais quando eu conhecer ao meu Deus como meu Senhor, aquele do qual eu devo ter uma vida aos seus pés de obediência. Interessante lembrar que o Senhor pede do seu povo a obediência. O Senhor pede do seu povo observância da sua lei, andando nos seus mandamentos, em seus estatutos, balizados na verdade. Então a igreja, como a família, que é aqui como a essência básica da sociedade universal, e nós sabemos que a família tem sido atacada, há uma guerra enveredada ou levantada por Satanás que tem transformado, modificado a perspectiva de uma família verdadeira, solenemente apontada por Deus. E o mundo e o diabo tentam desfazer essa verdade de Deus a respeito da família. E nós temos visto isso. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E ele vai apresentar uma referência que encontramos lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, verso 19. Observe que o quinto mandamento da segunda tábua que Deus deu a Moisés, e nós sabemos que os primeiros 4 mandamentos: não terás outros deuses além de mim, não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia do Senhor, o sábado. Ou seja, sábado significa descanso. Ou seja, esses 4 mandamentos é o relacionamento de nós para com Deus. E a partir da segunda tábua da lei, o 5º mandamento, que ele é acompanhado de uma promessa, é exatamente esse: honra. É isso que Paulo diz a partir do verso 2 do capítulo 6: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E por quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre
a terra. Então observa que o apóstolo Paulo, olhando para a lei do Senhor, para a segunda tábua que o Senhor entrega a Moisés, é exatamente a tábua que tem os relacionamentos entre nós, entre a igreja, entre o povo de Deus. Então o nosso relacionamento de pais e filhos é estabelecido pelo próprio Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então a igreja, ela não pode estar desconectada da verdade santa da sua palavra. O apóstolo lembra aos filhos o 5º mandamento para lhes explicar que honrar pai e mãe significa amar. Exatamente isso, a Bíblia nos ensina que o amor e a obediência, eles caminham juntos. Assim, da mesma forma que eu não posso dizer que eu amo a Deus, deixando de amar o meu semelhante, que eu amo a Deus, deixando de ser piedoso, deixando de praticar a justiça, deixando de ser sal e luz da terra. Muitos dizem, Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor nos manda. E Deus espera que a igreja seja obediente à sua lei. Não podemos agradar a Deus e ao mundo. Precisamos ter um relacionamento com Deus de fato sincero e verdadeiro. Jesus disse que são esses que o Pai procura como seus adoradores. Não aqueles que têm palavras endossadas, bonitas, bem colocadas, mas aqueles de fato que temem a Deus e o conhecem, porque vivencia a cada dia aos seus pés. Então, uma das provas de honrar pai e mãe exatamente é o amor. O filho demonstra verdadeiro amor para com seus pais quando ele os honra. Ao mesmo tempo que você demonstra amor verdadeiro para Deus, quando você o honra, quando você o teme, quando você o obedece, andando nos seus caminhos. E segundo, também nós vamos ver aqui que honrar pai e mãe significa aceitar suas determinações com obediência. Não podemos agradar a Deus sendo desobedientes, sendo impenitentes, andando no caminho da contramão de sua vontade. Do mesmo forma, os filhos não poderão honrar os seus pais se não forem obedientes, submissos aos seus pais. O amor, irmãos, é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Ou seja, se você ama o seu próximo, se você hoje é uma pessoa modificada, transformada, isso é fruto da graça. Como Paulo diz, pela graça vocês foram alcançados, pela graça vocês foram transformados, pela graça vocês fazem parte da família de Deus. E essa graça bendita significa uma dádiva que vem dos céus. A fé que você tem em Deus também é concedida por Deus. Nós não produzimos fé, nós não produzimos amor de nós mesmos, tudo emana dos céus. Aquele que de fato nasceu de novo, ele é nova criatura através da graça. Por isso que Paulo também diz em Romanos, justificados pois mediante a fé, nós temos paz em Deus. Essa fé é um presente do alto, que Deus deu a todos os seus filhos em toda a eternidade. Então os filhos demonstram honrar pai e mãe quando eles aceitam suas determinações com obediência, ou seja, o amor como fruto da graça de Deus em nossas vidas, enquanto a obediência é a resposta dessa gratidão em Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, observando os seus estatutos e procurando andar por Ele, Deus se alegra. Deus de fato conhece aqueles que o temem, aqueles que andam, assim como a mensagem temos visto das igrejas do Apocalipse. O Senhor conhece a sua aflição, o Senhor anda no meio da igreja, o Senhor está em nosso meio, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele intercede ao Pai por nós, assim como a oração sacerdotal de Cristo, que de fato é um dos textos mais belíssimos que existem em todas as Escrituras. Aquele momento do qual o Senhor, antes de ir ao Pai, ele poderia pedir que Deus o livrasse da morte, que Deus o livrasse daquele momento de punição, mas ele, em suas últimas palavras, depois daquela lição de humildade que ele lava os pés dos discípulos, para trazer uma lição de comunhão, de serviço. A igreja dos nossos dias tem perdido essa visão. Estamos aqui para servir a Deus, somos servos do Senhor, precisamos oferecer primeiramente o nosso coração, a nossa vida. E Jesus, na oração sacerdotal, ele roga ao Pai, não que nos livre do mal, não que nos tire do mundo, mas que nos guardem a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é que nos enche de fé, a palavra de Deus é que nos conduz em triunfo ao vencedor. Aquele que teme a Deus, aquele que perseverar até o fim, eles receberão a coroa da vida. E aqui, aceitar as determinações, ser obediente aos pais, a submissão que o filho deve aos seus pais, deve ser exercida no temor ao Senhor. Por isso que Paulo diz,
Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo, porque isso é o que Deus espera dos seus filhos aqui na terra. Os filhos devem respeitar os pais, nunca os envergonhar ou zombar de suas fraquezas. Muitas vezes os filhos dizem para os pais: olha pai, a sua época é diferente, hoje tudo é diferente, não existe uma época melhor do que a outra, as épocas têm as suas distinções, a época dos pais é diferente da época dos filhos, mas os filhos devem respeitar, amar os seus pais, devem socorrê-los, ajudar. Então os filhos devem ter um espírito de respeito e de consideração. Quando os pais têm alguma dificuldade, principalmente nos dias de hoje, de tanta tecnologia, muitos pais ficam meio que sem saber como acompanhar a vida dos seus filhos. Muitos pais colocam os filhos na melhor escola, nas melhores instituições de ensino e esquecem que a coisa mais importante é ter o relacionamento de comunicação, de conversação, de amizade, de sinceridade, de um abraço, de um beijo. Não importa, talvez não seja tão importante se você joga videogame ou futebol, ou se você vai à praia ou ao shopping, mas que você tenha um momento a sós com seu filho, que você tenha um momento, quando estiver nesses lugares, de fato de relacionamento, não apenas ocupando espaço na agenda, porque isso é importante no crescimento, no desenvolvimento dos filhos. Os filhos olham para os seus pais como exemplo e modelo para a vida deles. Os filhos devem ter um espírito de respeito, de consideração. E também demonstra-se honrar aos pais e amor aos pais, aqueles que, depois de todo esse entendimento que tem, ele compreende que não só o pai, mas como a mãe ele deve respeitar, porque pai e mãe são iguais perante Deus, iguais em amor, em autoridade. É interessante que muitas vezes no casal, no mesmo lar, um pai dá uma ordem, a mãe tira a ordem, ou a mãe dá uma ordem, um pai tira a ordem, e os filhos ficam meio que perdidos, ou meio que eles ficam meio que divididos. Há exemplo do texto que nós temos no Antigo Testamento, que nós vamos ver os pais que dividem os seus filhos, e nós vamos ver o resultado dessa consequência. Então os pais, em comum acordo, devem aprender a educar, a amar os seus filhos, e os filhos devem respeitar os pais de maneira igual. Diante de Deus, amor, obediência, respeito e consideração devem ser apresentados ao pai e à mãe. Os filhos não podem fazer diferença de um para o outro, mas devem amá-los, honrá-los, respeitá-los. Porque esse é o mandamento do Senhor. E por que esse mandamento, irmãos, é tão importante para que os filhos obedeçam? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então a importância para que os filhos obedeçam esse mandamento, esse cumprimento, é exatamente uma promessa de Deus, porque o Senhor promete longevidade àqueles que honram aos seus pais, aqueles que amam aos seus pais, aqueles que obedecem aos seus pais, aqueles que respeitam aos seus pais. A grande questão é: o que acontece quando fazemos o contrário? O que acontece quando os filhos não honram os seus pais, não amam os seus pais, não os respeitam? A desobediência aos pais indica uma vida indisciplinada, traz consequências contrárias às bênçãos de Deus, conduz ao vício, à destruição. E é por isso que tem tantos jovens que têm perdido suas vidas nos nossos dias, por causa dos vícios, das drogas, sabe, dos mais conselhos maus que têm ouvido. A Bíblia diz: filho meu, dá ouvidos à instrução do teu pai, e não, filho meu, dá ouvidos à instrução dos teus amigos, mas dos pais. Ouvir o conselho, a instrução dos pais é importante, é a ordenança da palavra do Senhor. Porque os filhos que têm uma vida indisciplinada de desobediência aos pais, aí são acometidos tantos pecados, e esses pecados diminuem a expectativa de vida. Por isso que há muitas mortes, muitos sofrimentos, muitos atropelos nas famílias. Filhos indisciplinados representam a ruína da família, a ruína da igreja, de uma sociedade e de uma nação. E nós sabemos que a televisão, que as filosofias desse século estão minando os relacionamentos saudáveis, pautados pela ética e pela moral
da palavra de Deus. Os valores absolutos e verdadeiros das Escrituras têm sido bombardeados por esses conceitos levianos, esses conceitos mentirosos do diabo, que tenta destruir a casa, a família, o lar. A grande causa, irmãos, da desestruturação familiar é exatamente a quebra de autoridade no lar, na igreja e na sociedade. Quando os filhos não aprendem em casa a temer os seus pais, a honrar os seus pais, a obedecer aos seus pais, isso será visto na escola, nas ruas, na igreja e em todos os ambientes. Começa em casa o ensino básico. Os pais que temem a Deus dão instruções aos seus filhos como eles devem andar, respeitando-os, amando-os. Então isso é causa de quando as famílias estão desestruturadas, é porque falta disciplina, falta amor. E isso aí resultará em uma geração de filhos desobedientes e indisciplinados. Por isso que nós temos visto tantas coisas nesse mundo. Filhos que não apenas desrespeitam seus pais, como até levantam a mão contra os seus pais. Filhos que abandonam seus pais na velhice. Filhos que não compreendem que esse é um mandamento do Senhor. E esse mandamento traz bênçãos, promessa. Aqueles que quebram esse mandamento traz sobre si o sofrimento e a morte. E no Antigo Testamento, o filho, ele era punido com a morte quando eles não obedeciam aos pais, na antiga lei, ou seja, na antiga, inclusive na época romana, os pais tinham total autoridade dos filhos em casar, em divorciar, em poder até vendê-los como escravo e até condená-los à morte. Mas o Senhor Jesus ensina aos pais a amar os seus filhos, ensina aos filhos a obedecer aos seus pais. Isso porque ao Senhor é justo. Então, meus irmãos, os filhos devem observar o mandamento do Senhor. E em segundo lugar, eu tenho uma palavra também de admoestação aos pais, como diz aqui o texto. Não são palavras minhas, mas das Escrituras. O apóstolo Paulo diz também aos pais: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então o apóstolo Paulo começa falando para os filhos, para que os filhos obedeçam os pais no Senhor. Ele começa dizendo aos filhos que devem honrar o seu pai e a sua mãe. Esse é um mandamento com promessa, para que os filhos tenham uma vida boa, para que o filho tenha uma vida longa, próspera e abençoada. E agora o apóstolo Paulo chega e fala para os pais: e vocês, pais, não provoquei vossos filhos a ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, ou seja, no amor de Deus, na disciplina do Senhor. E Deus disciplina aquele que ama, assim como o pai deve fazê-lo. Paulo também apresenta essa orientação aos pais. Ele se volta em particular para os pais, embora essa aplicação não seja direcionada apenas para o pai, mas também para a mãe. Nós vamos ver aqui que ele se volta em particular para os pais, mas as mães não ficam de fora. Não provoquei vossos filhos a iras. Paulo se dirige especialmente aos pais por duas razões. Aqui eu quero que os irmãos entendam que não há um demérito para as mães. Elas têm tanta importância, responsabilidade e devem ter honra, amor dos filhos igualmente. Mas porque, como pastores de seus lares, os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Mas nós vemos pelas Escrituras as mães ensinando, orando, estudando a palavra com os filhos. Assim como nós temos na carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, aquele filho na fé de Paulo, ele cresceu aprendendo as Escrituras com a sua mãe e com a sua avó. E Paulo, quando vê aquele jovem rapaz, Paulo o vê repleto de conhecimento, de uma vida piedosa. Como é importante os pais ensinarem seus filhos, assim como Jó, ele tinha um exemplo de vida para com seus filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem, aprovado por Deus. Era um homem íntegro, reto, temente. Era um homem que se levantava todas as madrugadas e intercedia por cada um dos seus 10 filhos. Assim como nós vemos a vida de Abraão, de Moisés, de tantos servos do Senhor. O Senhor espera que os pais tenham zelo pela educação e pelo ensino dos filhos. Os pais devem ser modelos de pastores nos seus lares,
de apacentar os seus filhos, de conduzi-los, como diz o texto, na admoestação. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais e mães. E também essa palavra é dirigida especialmente aos pais, porque na maioria dos casos os pais necessitam muito mais do que as mães. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes os pais, nós pais, somos os principais culpados de provocar a ira no coração dos nossos filhos. E por que isso? Porque, pastor, os pais eles provocam mais a ira do que as mães nos filhos. E nós vamos ver, porque quando protegemos excessivamente os nossos filhos. Eu já ouvi relatos de mães que dizem: olha, o meu marido, ele protege demais os meus filhos, ele tem estragado a educação, ele não sabe disciplinar, não sabe dar limites. Muitos pais têm essa prática, e aí podemos provocar a ira em nossos filhos quando protegemos de forma excessiva. Alguém já disse que, alguns filhos já disseram: olha, se meus pais não fossem tão, tão autoprotetor da minha vida, eu teria aprendido a nadar, a andar de bicicleta, a tomar decisões, mas meus pais tudo tomavam decisões por minha vida. Então não pode se proteger excessivamente o filho. Precisamos dar instrução, precisamos demonstrar disciplina, admoestação do Senhor. Quando preferimos mais um filho do que o outro, isso cria também exatamente ira em nossos filhos. É exatamente o exemplo de Isaac e de Rebeca. Quando Isaac amava a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó, isso criou dois filhos em desarmonia. Um percebia que o pai amava mais o outro que a mãe. Então os pais nunca podem demonstrar amor diferenciado, eles precisam amar aos filhos de forma igual. Os filhos não podem se sentir, em menor referência do amor, do aconchego, da proteção, do incentivo dos pais. Esse é um perigo, e é por isso que Isaac e Rebeca tiveram problemas. Registrado lá em Gênesis, capítulo 25. Os irmãos tiveram problemas no seu relacionamento. Podemos também provocar ira em nossos filhos quando desestimulamos e oprimimos os nossos filhos. Ou seja, nós somos muito bons em corrigir, em reclamar, em disciplinar, mas duros e frios em reconhecer as coisas boas que os filhos fazem. De vez em quando Karine chama minha atenção: Leonardo, elogie o seu filho, olhe o que ele faz. E de vez em quando os pais, eles são mais duros nessa observância de elogiar, de abraçar. E por isso que o apóstolo Paulo dirige aos pais, porque precisamos aprender a ser mais sensíveis nas coisas boas que os filhos fazem. Precisamos reconhecer, dar como que uma medalha por aquilo que ele fez. O filho precisa ser reconhecido, não apenas observar os erros, mas os acertos e elogiá-los. Também podemos provocar ira em nossos filhos quando somos negligentes na educação. No conflito entre Davi e seu filho Absalão, será que a culpa de fato foi apenas de Absalão, de ter aquela atitude de tomar o trono do seu filho? Será que não houve negligência no educar? Será que não houve uma participação parcial do erro de Davi na condução do seu filho? Será que nós precisamos entender que as Escrituras não apontam apenas os acertos, mas os erros, para que nós possamos ver a natureza humana? Então certamente Davi teve a sua parcela de culpa na criação dos seus filhos. E nós precisamos observar e aprender e pedir que Deus nos ajude. Também podemos provocar ira em nossos filhos quando usamos palavras ásperas e violência física direta. É interessante perceber que a palavra de Deus diz que a disciplina física, ela, quando necessária, deve ser feita em amor. Crueldade, palavras ásperas, cheias de humilhação, elas são pecaminosas, elas são desaprovadas por Deus. A Bíblia fala que: pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação. A vara que a Bíblia fala é uma vara sim, que traz dor, mas não violência. E o propósito dela é corrigir o filho, mas isso deve ser feito primeiramente com admoestação.
Primeiramente com o ensino. E depois, se o filho continuar a desobedecer, aí o pai usa a vara, mas usa com amor, usa com um propósito de corrigir, de coibir o mal. É a vara da disciplina, do qual a filosofia de hoje diz, olha, isso não pode acontecer. Mas a palavra de Deus diz que é necessário haver disciplina. É isso que diz o texto. E muitos filhos também hoje dizem, olha, se meus pais não fossem duros na disciplina, sabe, na educação, hoje eu estaria perdido. Hoje eu teria seguido o conselho desse mundo e dos meus amigos que estão perdidos. Sabe, eu conheço um presbítero de uma igreja da qual eu pastoreei, que ele chegou a me dizer, pastor, eu agradeço a Deus, os meus pais, porque eles me ensinaram, e muitos amigos da minha época hoje estão aí envolvidos com drogas, estão envolvidos e já separaram várias vezes, e eu posso agradecer a Deus, porque os meus pais me ensinaram no princípio, e aquela palavra ficou no meu coração, e hoje eu estou aqui na casa do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela instrução que eu aprendi. Interessante que o livro de Hebreus mostra que no início a disciplina parece ruim. Hebreus 12, 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, diz o autor de Hebreus, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, exatamente como frutos de justiça. Deus disciplina porque Ele nos ama. É necessário que a igreja observe a palavra de Deus e ande por meio dela. Paulo conclui, irmão, o seu ensino confrontando um aspecto positivo com o negativo. Ele diz que ao invés de provocar os nossos filhos à ira, devemos educá-los, ensiná-los. E como é que ele diz isso? É exatamente o que diz aqui no finalzinho do verso 4. Criai-os na disciplina e na admoestação, ou seja, no relacionamento, no conversar. Na verdade, os pais devem ter seus filhos como discípulos. Eles devem ensinar com a vida, eles devem ensinar com o exemplo, assim como Jesus fazia com os seus apóstolos. Os apóstolos olhavam, aprendiam de Cristo não apenas no texto, não apenas numa sala de aula, mas com a vida. Assim os filhos devem tornar-se discípulos dos pais. Os pais devem ter um relacionamento de amor, de comunhão com os seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, o que aprendemos com isso? Que antes de sustentarmos nossos filhos com comida, boa educação, lazer e tudo aquilo que o dinheiro possa comprar, nós precisamos dar aos nossos filhos, discipliná-los para que eles temam ao Senhor, conduzi-los no caminho de Deus. Porque nós podemos fazer muitas coisas para os nossos filhos, nós podemos dar as melhores coisas que o dinheiro possa comprar, mas jamais poderemos dar aquilo que ele mais necessita, se nós não observarmos na palavra do Senhor e conduzi-los no temor de Deus. É assim que Deus fazia com o seu povo de Israel, é assim que o Senhor Jesus fez com a sua igreja, é assim que a igreja nos nossos dias deve conduzir os seus filhos no temor do Senhor, é assim que a igreja, quando reunida na casa do Senhor, deve aprender a sua palavra e aplicar na sua vida. Não como diz o ditado popular, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A igreja deve dizer, faça o que eu digo e faça assim como faço. Assim como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas pessoas têm olhado o mundo como modelo. Atores, jogadores de futebol, modelos, sabe, personagens de cinema e de TV. Irmãos, o modelo da nossa vida é Cristo. E esse modelo está diante dos nossos olhos, à luz da sua palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a educação dos nossos filhos deve ser cheia de amor e de brandura aos pés do Senhor. Disciplinar, irmãos, diz respeito especialmente ao que se faz ao filho. E admoestar exatamente envolve primeiramente aquilo que nós dizemos aos nossos filhos. Primeiro nós admoestamos, corrigimos, ensinamos e depois, se for necessário, disciplinamos com amor, com o uso da vara. Admoestar é educar com eficiência por meio da comunicação, do relacionamento, do estímulo, da advertência. E toda disciplina, irmãos, deve ser sempre feita ao nosso filho com temor ao Senhor. Assim como Jesus fazia com os seus discípulos e com a igreja. Ou seja, toda a atmosfera em que nós vivemos, em que a educação é dada, deve ser tal de maneira a exemplo do que Cristo demonstrou.
em sua palavra, em seu caminhar. E eu quero concluir, irmãos, dizendo exatamente isso. Uma palavra para os filhos, como diz o texto: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, filhos, honrem seus pais como vocês honram a Deus. Da mesma forma que você deve temer a Deus, amá-lo, respeitá-lo, você deve ter o seu amor para com seus pais. Porque Deus nos deu os pais para que Ele nos conduzisse em seus caminhos. Ame seus pais como vocês amam ao Senhor. Obedeça a seus pais como vocês devem obedecer ao Senhor. Se fizerem isso, vocês terão superado os problemas de comunicação, de relacionamento, e vocês estarão cumprindo o propósito santo de Deus. Vivendo no temor do Senhor, conduzindo a sua família. E uma palavra para os pais, poderemos dizer: cuidem para que seus filhos sejam criados com amor, observando a palavra de Cristo. Ou seja, o nosso exemplo está nas Escrituras. É necessário que a família conheça Deus e dependa do Senhor. Exercite uma boa comunicação, discipline e admoeste com um santo desejo que eles sejam crentes e que eles não se desviem do caminho do Senhor. Sejam exemplos e modelos de fé, de amor, de comunhão, de respeito, de unidade. O próprio coração da educação cristã, irmãos, é conduzido ao coração da criança, no temor do Senhor, na palavra de Deus. Esses versículos que nós aqui vemos, irmãos, nós encontramos exatamente instruções dos filhos para com os pais, da família cristã, no temor do Senhor. E é interessante ver que a base desses mandamentos já foi dada quando nós encontramos aqui no livro de Efésios, também no capítulo 5, verso 21, quando diz o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o verso 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos nos sujeitar uns aos outros. Os pais devem olhar a palavra e conduzir a sua casa no temor do Senhor. Meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensine, assim como diz Paulo: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E também diz aos pais: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos ajude, como pais e filhos, a viver no temor do Senhor, obedecendo os seus mandamentos e andando de acordo com a sua palavra. Que Deus abençoe aos pais, que Deus abençoe aos filhos, que os filhos não apenas no dia como esse, no segundo domingo de agosto, que é comemorado mais por uma questão comercial, de lucro, mas que você lembre que todos os dias da sua vida, louve a Deus pelo seu pai. E que os pais, durante todos os dias da sua vida, ensine, discipline, vivam em comunhão com seus filhos, andando no temor do Senhor. Deus abençoe a todos os pais aqui presentes, a todos os pais em casa, a todas as famílias do Senhor. Que Deus abençoe-nos e nos conduza em seus caminhos. Amém e amém.